Como antes a gente não tinha uma visão, a gente não tinha uma ferramenta que media essas situações, então, de fato, foi uma surpresa a gente ver a quantidade de motoristas, às vezes, excedendo a velocidade que a gente determinou como limite para os nossos caminhões, a quantidade de pessoas que a gente pega ali na via de telemetria, que aí o motorista está dirigindo e pega o celular ali para manusear o celular. Maio chegou e com ele chegou a campanha do Maio Amarelo, que nos convida a refletir sobre a segurança no trânsito. Afinal, segundo os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes de trânsito são de comportamentos humanos. Então, se você quer ouvir mais sobre isso e entender como você pode reduzir esse tipo de comportamento na sua operação, fica aqui que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Estou com Flávio Oliveira. Valeu, Marley. É sempre um prazer. Completando aniversário, né? Aniversário. Nós completamos 17 anos trabalhando com esse setor, com esse ecossistema. E sou muito grato pela oportunidade de fazer parte desse projeto que visa trazer informação relevante para você, gestor de frotas. Para mim tem sido um privilégio. Espero muito que a gente possa contribuir com a sua operação, com a melhoria da sua gestão. Estamos à disposição. Queria muito que você fizesse parte desse projeto, comentando sempre aí os conteúdos. E você sempre é muito bem-vindo. Perfeito. E Flávio, hoje aqui a gente vai falar sobre um tema importante, né? E a gente está sempre ali retomando esse ponto durante o ano todo, mas esse mês de maio, né? Ele é voltado para a gente se conscientizar cada vez mais sobre a segurança no trânsito, né? Isso. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial, que é um cliente nosso aqui também, né? Que teve um resultado extremamente expressivo, mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu quero deixar aqui que o Rafael ele se apresente um pouquinho aí para falar sobre sua história e também se apresentar para quem ainda não te conhece. Seja muito bem-vindo, Rafael. Opa, Marley, obrigado. Marley, Flávio, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite para participar do podcast e poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a Infleet, sistema de telemetria que tem contribuído bastante para a gestão da nossa frota. Atualmente eu estou à frente da gestão de frotas da DBK, distribuidora de bebidas, que é uma revenda autorizada Heineken, né, onde a gente lida diariamente com desafios relacionados à operação logística, desempenho dos motoristas e controle de custos. E é justamente nesse cenário que a tecnologia tem sido uma aliada fundamental para o nosso trabalho. Perfeito. Maravilha. Rafael, conta um pouquinho da sua história aí, né? Como que você chegou até a DBK, até a essa posição hoje, está aí coordenando, gerenciando a frota aí de um distribuidor Heineken? Bom, eu estou na DBK, eu completei um ano aqui na DBK, mas eu já venho, né, desse meio da logística. Eu antes da DBK, por 12 anos, eu trabalhei no sistema Coca-Cola de distribuição, sempre na área de logística, passei pelas funções de líder de equipe de distribuição, supervisor, até chegar na posição de gerente de centro de distribuição. Uhum. Né? E há um ano faço parte do time da DBK, onde, como eu disse, é uma operação de distribuição do sistema Heineken, onde a gente atua aqui na região noroeste do estado de São Paulo, com 2 centros de distribuição. A gente tem uma frota considerável, hoje a gente tem 40 caminhões e mais frota leve. A nossa rotina envolve desde roteirização até o acompanhamento da execução das entregas, que aí exige um controle rigoroso sobre a operação. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo que para garantir eficiência e segurança, a gente precisava de ferramentas que nos dessem visibilidade em tempo real do que acontecia na rua. E foi assim que começamos a investir, de forma mais estruturada aí na gestão de telemetria. E aí, muito feliz aí com a ferramenta, com o uso aí da plataforma da Infleet, que tem sido bem satisfatório para a gente. Legal, Rafael.
Então você diria, na verdade, qual o ponto de partida você diria, né, que foi o ponto que você pensou? Preciso trazer aqui uma solução voltada para a segurança, porque isso e aquilo estão acontecendo e eu não posso deixar de dar assistência nessa área. Bom, o ponto de partida foi a percepção de que os custos operacionais e os riscos estavam muito ligados ao comportamento dos motoristas. A gente sabia que poderia melhorar tanto a segurança quanto a performance da frota, mas precisava de dados concretos, né, para entender onde e como agir. Foi aí que vimos na tecnologia uma aliada, né, com a Infleet. Passamos a ter visibilidade em tempo real sobre aceleração brusca, frenagens fortes, excesso de velocidade, entre outros indicadores. Então, isso nos deu esse embasamento para a gente poder trabalhar de forma mais preventiva, oferecer feedbacks mais precisos e, consequentemente, promover uma mudança de cultura, né, dos nossos motoristas. Olha só, foi através de análise de dados Aham. que eles começaram a busca por melhorias na gestão de frotas. E a gente fez um webinar Uhum. ontem falando Sim. sobre análise de dados e a importância da análise de dados na gestão de frotas. Ainda hoje, eu não sei como a história do Rafael, mas ainda hoje nós temos muitas empresas que trabalham sem analisar dados nenhum. Ou quando tem dados que não indicam exatamente nada. Uhum. Imagine que tem empresas hoje que sabem apenas quantos quilômetros rodou e quanto gastou de combustível ou quanto comprou de combustível, mas não sabe qual a eficiência energética de cada veículo, por exemplo. Qual o veículo que está gastando mais e qual o veículo que está gastando menos. Ou até sabe pela compra, Uhum. mas não sabe se isso é resultado de um bom consumo, de um bom gasto. Porque saber quanto eu estou pagando na compra, eu posso até imaginar que estou fazendo uma boa compra. De repente eu estou no melhor mercado, o melhor preço do mercado, na região, e eu estou fazendo a melhor compra. Uhum. E estou satisfeito com a compra. Mas como é que está sendo gasto esse combustível? Então, imagine que não tem hoje, né, gestores de frota que trabalham com dados insuficientes para saber se a operação dele está eficiente ou se pode ser mais eficiente ou não. Uhum. Então, olha só o que o Rafael falou e a importância disso. Sim. É dizer que nós começamos a avançar e melhorar nossa gestão de frotas através da análise de dados e nós tivemos a tecnologia como aliada nesse sentido. É uma experiência que muitos dos nossos clientes passam. Uhum. Muitos dos clientes da Infleet veem isso acontecendo, porque ninguém tem noção de quantas vezes o meu motorista atende ao celular enquanto está dirigindo. Exato. Quantas vezes ele faz uma frenagem brusca sem que haja uma tecnologia ali, Exato. né? E aí, eu queria entender já com o Rafael, a partir no ponto de partida que vocês viram que a tecnologia era aliada, houve uma surpresa naquilo que vocês viam? Vocês já imaginavam que aquilo era o que vocês realmente iam encontrar? Aquela quantidade de motoristas usando o celular ou dirigindo cansado ou algo nesse sentido? Ou fazendo uma frenagem forte, uma curva brusca? E depois que vocês viram esses dados, como foi o plano de ação para vocês conseguirem chegar ao sucesso? Conta um pouquinho. Bom, Flávio, no primeiro momento, de fato, foi uma surpresa para a gente a quantidade de eventos que aconteciam no dia a dia da nossa operação e que a gente não se dava conta. Então, passamos a perceber o quanto de riscos, né, que os nossos motoristas e tantas as pessoas ali que estavam próximas da nossa operação estavam correndo, porque como antes a gente não tinha uma visão, a gente não tinha uma ferramenta que media essas situações, então de fato foi uma surpresa a gente ver a quantidade de motoristas às vezes excedendo a velocidade que a gente determinou como limite para os nossos caminhões, a quantidade de pessoas que a gente pega ali na via de telemetria, que aí o motorista está dirigindo e pega o celular ali para manusear o celular, porque faz parte da nossa rotina aqui. A empresa ela tem um aplicativo onde os motoristas eles vão registrando as entregas. E aí, muitas vezes, alguns deles, ali dirigindo o caminhão, ele quer mexer no celular, quando isso deveria estar sendo feito pelo ajudante.
Então, daí sim a importância, né, dessa ferramenta que nos dá essa visão, para que daí a gente possa fazer esse trabalho. Um trabalho, né, que vai acontecer de forma estruturada, onde a gente pode usar esses dados, né, que são gerados pela Infinity, entender o cenário real e identificar os principais desvios de comportamento. Né? Então, aí a gente tem isso como estratégia. Né? Aí a gente pega esses dados e aí nós criamos uma rotina de feedback individual com os motoristas, sempre de forma orientativa, né? Sem caráter punitivo. E aí, além disso, né, a gente pegou toda essa situação, os dados, e mais essa rotina, e a gente começou a desenvolver campanhas internas de conscientização, reforçando a importância da direção segura, e passamos também a divulgar indicadores de desempenho por equipe, o que gerou um espírito de responsabilidade e até de competição saudável entre eles. E o mais importante, né, foi mostrar que a tecnologia estava ali para ajudar e não para punir. Essa mudança de mentalidade fez toda a diferença aqui na nossa equipe. Legal, Rafael. Eu fico. Até reforçar aqui, né? A gente não apresentou o case ainda de sucesso, né? Da DBK, mas só para vocês terem noção, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela, né? Se você está no Spotify ou no YouTube, vai aparecer um QR Code aqui na tela, né? E na descrição também do conteúdo, o case de sucesso da DBK, né? Todo esse trabalho que Rafael falou aqui gerou, né? Vou trazer somente 2 indicadores, porque os outros são vários, né? Que tiveram redução, mas ó, esses 2 principais indicadores: 83% da redução de uso de celular e 82% em excesso de velocidade. Então imagina, né? A gente tem um alto volume, né? Antes da tecnologia, a gente coloca ali nos primeiros meses a tecnologia, né? Começa a entender qual é o cenário e a gente consegue uma redução de 80%. Né? E isso é um grande diferencial e eu acho que vai muito da forma, Rafael, como você trouxe e abordou para com os motoristas o que seria essa solução. E aí, você me trouxe agora, né, em relação a que você fez alguns pontos de competitividade, né, trabalhou com equipes, mas no início, né, como foi essa abordagem com eles, né? Como você comunicou isso com eles e como que você acha que outros gestores que também estão com essa mentalidade de olhar para a segurança, que querem implementar uma videotelemetria, devem fazer para que esses colaboradores, esses motoristas, né, o time de ajudantes ali também, se sintam pertencentes, né, com senso de pertencimento sobre esse projeto, sobre essa redução, para fazer com que a gente tenha um trânsito mais seguro, uma operação mais segura. Como é que seria, né? Como é que foi a abordagem? Como é que você indica que essa abordagem ela seja feita? Bom, Marlon, assim, todo começo, né, quando a gente fala de mudança, sempre já gera um certo, vamos dizer, talvez um desconforto, uma desconfiança por parte da equipe. E aí a comunicação é muito importante. Como eu disse, no começo, né, a gente teve que reunir o nosso time, explicar certinho e deixar muito bem claro que o objetivo da implementação da ferramenta era para se criar de fato uma cultura de segurança e jamais ia ser ali em caráter punitivo, e sim para trazer mais segurança para a nossa operação. Então, assim, no começo, né, houve uma certa resistência, essa desconfiança, o que é natural em qualquer processo de mudança. Alguns motoristas, eles viam ali a telemetria como uma forma de vigilância. E aí houve a gente o papel da liderança e mudando essa visão aí por parte de algumas pessoas. Por isso, né, o trabalho de comunicação ele foi fundamental. Desde o início, nós deixamos claro que o objetivo era promover segurança e eficiência, não punir. Criamos um ambiente de diálogo, mostramos os dados de forma transparente e também começamos a reconhecer publicamente as boas práticas. Com o tempo, a percepção mudou. Hoje, muitos motoristas nos procuram para saber como estão os seus indicadores e o que podem melhorar. Então, a gente percebe que, né, hoje a gente vê que o motorista ele enxerga com muito bons olhos a ferramenta e sabe que está contribuindo para que ele se torne um motorista melhor no dia a dia. O que tem sido muito bacana para a gente.
Legal. Porque realmente, né, Flávio, a gente pega, se a gente para pra pensar, né, é uma câmera, né, que tá É. ali no rosto do motorista, enquanto ele dirige, ele trabalha. Não tem como isso não gerar uma estranheza, Hum. né? Não se sentir vigiado de primeira. Mas a comunicação, ela é um ponto fundamental para fazer com que isso seja abordado e absorvido da melhor forma possível, né? A gente já falou disso em outros episódios, a respeito do conflito que a tecnologia gera quando ela é implantada para o motorista. Esses conflitos vêm desde da sensação do motorista perceber a vigilância constante sobre a operação, desde a questão de se sentir castigado quando de repente ele passa por faz alguma coisa que não era para ser feita. Essa sensação de estar prestes a ser punido gera um estresse muito grande na equipe, Uhum. né? E esse estresse vai trazer a resistência às novas tecnologias. A forma como vocês trataram é uma forma que a gente tem orientado os gestores de frota, porque quando a gente orienta o gestor de frota a não encarar a tecnologia para punir a equipe, mas para orientar, para trazer segurança, eficiência para a operação, não é que de repente aquele motorista não possa ser punido por algo errado que fez, mas que ela não use aquilo como um instrumento para alcançar o resultado. Porque quando ela usa isso como um instrumento para alcançar o resultado, as empresas até alcançam o resultado Uhum. através de punição. Isso é inegável. Sim. Mas a que custo? É um outro ambiente, né? É um outro ambiente, porque Vira- o custo daquilo ali é o custo de uma equipe totalmente insatisfeita Exato. e totalmente resistente a todos os processos. Aham. Diferente do que o Rafael está falando, Sim. né? Uma comunicação clara, assertiva, Aham. engajamento da equipe, mostrando que não é punitivo, mas é orientativo. Então, o que ele fez muda o jogo com relação à percepção da equipe e engajamento com relação à implantação do projeto, né, de Aham. tecnologia. Então, é fantástico o que vocês fizeram e o resultado está aí. Exato. E assim, olha, se você olhar, fazer uma análise mais fria, né, para os mesmos indicadores, né, de excesso de velocidade, de uso de celular, provavelmente se tivesse uma cultura punitiva ou orientativa, talvez os resultados fossem até parecidos, Uhum. né? Quase iguais, talvez. Mas o custo, o preço a ser pago, né? O índice de satisfação com aquilo seria outro. Exato, era outra coisa. Então, aí a empresa ela passa a ter outros tipos de custo, é tempo, porque ali vai ter problema com outras questões com o motorista. Não, aí é né? outras questões. Questões, por exemplo, que o gestor não vai ter nem condição de tratar. Exemplo, a gente tem exemplos aqui que eu posso citar, não vou citar nome de empresa, nem Uhum, mas uma situação em si que o motorista ele faz tudo o que precisa fazer, né? Ele cumpre as metas da telemetria, cumpre as metas de consumo, contudo, ele faz isso num tempo, assim, exagerado. É como uhum. se ele tivesse... A gente fala aqui na Bahia que o motorista está matracando, né? Quando ele atrasa a operação. Sem necessidade alguma. Quando a gente vai ver, ele está fazendo aquilo justamente porque está insatisfeito com a Exato. cobrança e como é feita a cobrança do implemento, do projeto de telemetria. Então, Perfeito. a forma de implementar faz toda a diferença para engajar. Exato. E pode refletir até na felicidade do Claro, cliente, né? claro. A gente está tratando aqui de uma operação, né, Rafael, de revenda de bebidas e faz a entrega diretamente para o cliente. O motorista, ele está vestindo a roupa da empresa, está vestindo a marca da empresa e ele acaba, se ele trata mal, né, o cliente, Claro. isso aí é um custo para a DBK, né? É um custo para vocês, é um custo que às vezes não é nem mensurável, né? Exatamente. É aí que está a questão. Muitas das vezes não é mensurável esse custo. E aí, Rafael, eu queria ouvir até um pouquinho de você. Eu gostei desse tema aqui para a gente poder entrar. Que tipo de outros impactos você sentiu que isso melhorou, né? A tecnologia com a videotelemetria melhorou para você? Pensando em operação, satisfação dos clientes, satisfação do motorista. O que é que melhorou, além da segurança? Isso, Mar. Isso que você comentou faz todo sentido. Precisa ter uma equipe motivada, uma equipe também que segue, né, as diretrizes da empresa
e que tem isso como cultura, não só segurança, mas também em prestar um bom atendimento aos clientes, porque, afinal de contas, os clientes estão no centro de tudo que fazemos, né? A empresa só existe por conta dos nossos clientes. E se a gente tem, dentro do nosso ambiente, que a gente promove um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas trabalham com segurança, isso com certeza se reflete aí no atendimento de excelência no fim das contas, e com que faz com que a empresa cresça, venda mais, né? E a ferramenta Infleet, como você fez a última pergunta aí para mim, ela ajudou muito essa questão do uso dos dados nessa mudança de cultura, nessa cultura de segurança. Então, os dados eles foram a base de tudo. Com eles, a gente, né, passamos a conseguir tomar decisões mais assertivas, baseadas em fatos e não em percepções. Né? Então, naquele sentido, a gente orientar os nossos profissionais e não punir. E isso nos permitiu, por exemplo, né, priorizar treinamentos específicos, criar metas realistas, estabelecer indicadores de desempenho claros e até estruturar campanhas de incentivo mais alinhadas com a realidade da operação. Além disso, né, os relatórios aí da Infleet, eles facilitaram muito a comunicação com a diretoria e as demais áreas da empresa, pois conseguimos mostrar resultados concretos e evolução contínua. A cultura de dados, né, fortaleceu a cultura de segurança, no fim das contas. Maravilha, maravilha, coisa boa. E falar nesse tema, né, cultura de segurança no mês de maio, onde nós temos a campanha do Maio Amarelo, faz todo sentido. Exato. E como a tecnologia tem ajudado os frotistas a reduzir. Quando a gente fala de segurança viária, né, nesse mês que é emblemático de campanha, nós temos aí o Observatório Nacional de Segurança Viária, que identificou que 90% dos sinistros de trânsito ocorrem por falhas humanas, né? E aí está ali a imprudência, a negligência, a imperícia, a distração do motorista. E como os grandes frotistas estão alcançando resultados de segurança viária, e é importante que os grandes frotistas estejam na vanguarda disso, estejam na dianteira desse processo, porque eu pego o meu carro, eu como particular, eu pego o meu carro e eu dirijo durante 30 minutos, 40, para ir a um determinado lugar, paro o meu carro lá e depois eu dirijo mais 30, 40 minutos e volto para casa. Ou então vou no mercado ali 10 minutos, 15 minutos. É pouco tempo de vivência no trânsito. Os frotistas não. Os frotistas passam 7 horas no trânsito, 8. Eles passam muito tempo no trânsito. Então, para eles faz muito sentido estar na vanguarda mesmo desse processo de implementar a cultura de segurança viária, mais do que porque eles estão mais arriscados a se envolverem em acidente. Sim. Né? Tomar conta e aí engajar a equipe para mostrar para eles, nós estamos tomando conta da segurança para que você, motorista, nosso colaborador, volte para casa em segurança. Para que você não seja a pessoa que vai falhar na ponta do processo e possa você mesmo ser sequelado, sofrer a consequência de um sinistro. Exato. Seja ela a consequência física ou mental, mas a consequência jurídica, por exemplo, de sofrer Jurídica, os financeira também. processo de um acidente. A gente tem os dados de redução de sinistro na DBK, Rafael? Bom, Flávio, aqui na operação do DBK, como eu te disse, são 2 centros de distribuição. A gente não tem um histórico muito alto de sinistro. Graças a Deus, a nossa operação são poucas ocorrências. Mas, como eu te disse, né, com o uso aí da tecnologia, uma operação que já tinha um bom histórico de segurança, de não ter tantos sinistros, hoje a gente percebe que está mais seguro ainda. Né? Então, como eu te disse, no começo, quando a gente não tinha visão e foi implementada a ferramenta, então passamos a ter uma noção da quantidade de problemas, né, que acontecem na operação e que a gente não tinha essa visão. Então, a gente estava correndo o risco, sim, de ter algum sinistro e até grave,
Uhum. E hoje a gente se sente muito melhor de estar atuando de forma preventiva, né? Ou seja, hoje a gente está olhando, a gente está orientando para que não venha acontecer o acidente, porque depois que o acidente aconteceu, aí já não volta mais atrás, né? Aí vai ser uma tratativa ali corretiva. E o bom, e isso me deixa muito feliz e orgulhoso, até como gestor de logística, é estar trabalhando de forma preventiva e saber que as nossas pessoas estão mais seguras e as pessoas que estão próximas da nossa operação também estão mais seguras. Isso é o que é o importante. Legal. E puxando ainda esse ponto, né? Cultura de segurança remete muito a Maio Amarelo. E aí, Rafael, eu queria entender, né? Quais ações hoje você traz para a DBK em relação a Maio Amarelo, né? Nesse período que é um período de conscientização, como a gente já iniciou aqui no podcast, é um período que a gente tem que refletir mais do que a gente pode fazer, né? Mas nesse período, o que normalmente a DBK traz aí para a sua operação, para a sua cultura? Certo, mano. Mário, bom, todo Maio Amarelo a gente aproveita, né, como uma oportunidade para reforçar ainda mais a importância de segurança no trânsito. Durante o mês, nós promovemos ações de sensibilização com os motoristas, como palestras, entrega de materiais educativos e também desafios internos, com foco em boas práticas na direção. Isso foi uma forma, né, de envolver toda a equipe em torno do tema, criando um clima de conscientização coletiva. Legal, legal. Eu vi que no começo trabalhou um pouco com a questão do ranking dos motoristas, né? Sim. Fazendo ali uma competição saudável entre os motoristas. Uhum. E isso é muito comum acontecer. Tá tendo alguma bonificação já com esse ranqueamento? Eu soube que até o nome é Pódio DBK. Ah, tem isso aí. Conta um pouquinho. É isso mesmo, Flávio e Marley. A gente tem um programa aqui, né, que nós criamos, colocamos o nome de Pódio DBK, inclusive para ficar de uma forma mais lúdica, né, e ser uma gamificação. A gente fez alusão ali com um carrinho de Fórmula 1, onde a ideia é a gente, de fato, reconhecer ali os melhores, né, e ter dados para ir fazendo feedback e que todos possam ir evoluindo como profissionais. O Pódio DBK, a gente tem um conjunto de indicadores, não só voltados à segurança, mas também da própria performance da operação. Por exemplo, como o índice de devolução, índice de reclamações de clientes, enfim. E aí a gente incluiu dentro desse programa os indicadores tanto de videotelemetria quanto os indicadores dos rastreadores de telemetria, o que promove engajamento. É legal que isso gera ali uma premiação variável, então todos têm oportunidade de conseguir ter um bônus, um extra ali no fim do mês, e o que engaja, deixa todo mundo contente, e tem sido muito bacana, muito válido aqui na operação da DBK. Eu faço a gestão de telemetria numa empresa aqui e a gente implantou justamente uma gamificação, ranqueando os motoristas na telemetria, trazendo aqueles que rodam mais para os que rodam menos. E aí a gente colocou outros fatores também, né? Outros indicadores para não ficar só na questão da telemetria em si. Uhum. Aí tem motorista que, de repente, ele consegue fazer um bom desempenho na telemetria. A gente está premiando aqueles que têm 99% de eficiência. E quando a gente vai ver, esse motorista teve multa. Uhum. Aí tem um desconto na bonificação. Aí quando vai ver, ele sofreu ali uma reclamação de cliente. Ele tem uma outra... Uhum. Os motoristas ficam me ligando para ficar sabendo. Vem cá, dê uma olhadinha aí para ver como é que tá a minha performance. Para entender se ele vai ser bonificado ou não. Aí quando ele... Não, sua performance está boa, está dentro do critério para ser bonificado. Poxa, velho, mas eu tenho multa, velho. Como é que vai ser o desconto? Eles ficam me perguntando qual vai ser o desconto. Assim, é muito bacana ver esse processo acontecendo, porque a gente vê, sim, o engajamento da equipe, todo mundo querendo ali a bonificação. E aí, a gente trouxe uma outra forma de fazer, que não seria só a bonificação, mas ali a gente cria
um café da manhã com a diretoria, foto e mural, sabe? Faz aquele banquete para o cidadão, para aquela equipe ali que conseguiu chegar. E fica muito legal ver a satisfação da equipe. A satisfação no olhar daqueles que conseguem estar ali junto com a diretoria, tomando um café, batendo um papo. Muitas vezes não tem essa interação com a equipe, com os diretores. E quando tem aquele momento ali, eles estão numa interação que dá para ver no olhar do motorista a satisfação quando ele interage com toda a equipe. É como se ele fizesse parte de todo o sistema. Tudo que foi montado, ele faz parte daquilo ali. Ele não está sendo só trazido e falar, ó, faz assim, não. Ele faz assim porque ele faz parte de todo o processo. É muito bacana E de vai ver. ser recompensado por conta Vai disso, ser né? recompensado. Não vai ser um tapinha nas costas, não. Ele vai ser realmente... Vai olhar na cara dos diretores e vai poder dizer... Ó, eu tô fazendo isso assim, assim, assim. E o diretor vai poder falar para ele assim, não, muito bem, parabéns, estou gostando do seu trabalho. Você tem futuro aqui, a gente gosta de profissionais assim. É muito, muito legal ver isso acontecendo. Realmente. E aí, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta aqui, né? A gente sabe que questão de retenção de motorista Nossa. é um dos pontos que mais dá dor de cabeça, né? Quando a gente fala no transporte, distribuição, a gente sabe que retenção é um dos piores pontos, assim, maiores dores de cabeça para qualquer gestor aí de uma operação logística como essa. E eu vejo que campanhas dessa, né, de bonificação, ações de Maio Amarelo também, ajudam muito a fazer a retenção e também a atração de novos talentos, né? Então, a ideia, né, que realmente a videotelemetria, ela pode ser algo que vai afastar novos motoristas, né? E os motoristas que estão lá, a gente tem que ser transparente. Dependendo de como trata. E pode ser também um fator que vai reter e atrair novos talentos. Mas tudo depende da forma como é abordado. Exato. E aí, Rafael, minha pergunta é, né? Dentro da sua operação, como é que você começou a ver essa questão de retenção ou atração de novas pessoas? Motoristas estão mais engajados a estarem com vocês? Você acha que a videotelemetria e o que derivou também da videotelemetria, né, que é essa questão do pódio, tem sido um atrativo para novos talentos? As pessoas, os motoristas, né, gostam dessa ideia de trabalhar com a DBK por conta disso? Omar, com certeza. E isso que você comentou, que o Flávio comentou também, aqui é muito gratificante quando a gente vê o motorista, ele se preocupando ali, olha, e aí, como é que está a minha nota? Ó, esse mês eu quero ficar em primeiro, então gera aquela competição saudável, né? E aí a gente também tem como prática aqui está sempre realizando reuniões, tanto as nossas matinais durante as semanas, e também fazemos reuniões de resultado. Às vezes nessa reunião, além de apresentar os resultados, a gente tem esse momento ali, talvez um cafezinho especial, a gente faz o reconhecimento dos melhores, além da premiação, a gente consegue alguns brindes, então isso vai gerando esse engajamento. E com relação ao que você falou da parte de retenção, até no vídeo que gravamos anteriormente com o time da Infleet, né, sobre a utilização da ferramenta, a gente teve o depoimento de um dos nossos motoristas. E é muito legal que ele comenta lá que hoje ele se sente mais seguro de estar num caminhão que tenha videotelemetria, porque caso aconteça alguma colisão, por exemplo, no trânsito, em que ele esteja certo, ele tem como, inclusive, né, a gente poder fazer a análise, a investigação das imagens, e ele poder comprovar que, olha, que ele não estava errado, que ele estava certinho, até para que ele não sofra nenhum tipo ali de punição e seja responsabilizado por algo que não foi um erro dele, né? Então, isso hoje o time enxerga com muito bons olhos e, de fato, faz com que retenha aí as pessoas, né? E também acaba separando os bons dos ruins, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente comentou no começo do podcast, talvez a gente tinha uma falsa impressão que o motorista ali era um motorista excelente, que fazia tudo certinho, mas na hora que a gente começou a olhar, viu que tinha várias falhas, correndo vários riscos. E aí aquele que quer, de fato, se tornar um profissional melhor,
ele escuta as orientações e melhora. Agora, aquele que não quer, de fato, continua, às vezes, sofrendo, vai acabar saindo da empresa, vai para uma outra empresa, aí sai de novo, e fica sempre num ciclo ruim. Né? E a ferramenta, o objetivo final dela é para que possa ter mais segurança e os motoristas se tornem melhores profissionais. Boa. E isso me trouxe um insight aqui também, Flávio, e falo até diretamente para a câmera aqui. Ó. Você que é motorista, a videotelemetria é uma oportunidade até de você crescer dentro da empresa, né? Porque a gente para e vê aqui, ó, pô, a gente está com um motorista X, motorista Flávio, desempenhando muito bem, e aí a empresa começa a ver que esse cara ele pode ser a pessoa que vai estar ali orientando os outros motoristas, né? Exatamente. Então ele já sai de motorista para instrutor de motorista. Perfeito. Ele já dá um passo a mais também na sua carreira, né? Então a videotelemetria também ela dá oportunidade de crescimento profissional para esses motoristas, né? Enquanto alguns enxergam apenas limões, outros pegam os limões e fazem uma limonada. Exato. Então, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Não fique olhando para os limões só dizendo que é azedo e que você não gosta do sabor do limão. Faça uma limonada que é muito saboroso, muito refrescante. Então, você pode pensar na telemetria como um problema ou você pode pensar na videotelemetria como a solução, uma oportunidade. Né? E muitas empresas estão usando isso como critério de seleção e recrutamento. Hoje nós temos uma grande parte das empresas de frota utilizando tecnologia. E o motorista precisa estar atento a essas novas tecnologias que muitas vezes já estão vindo de fábrica. Quem fica para trás com relação ao conhecimento das novas tecnologias e o bom uso dessas novas tecnologias vai realmente ter dificuldade no mercado de trabalho, cada vez mais dificuldades. E ao acompanhar essas novas tecnologias, você tem oportunidade de reter boa mão de obra, como o Rafael falou, e de ir aos poucos eliminando aquela mão de obra que de repente não se enquadra aos objetivos da empresa, a visão da empresa, a missão da empresa. Toda empresa ela tem lá nas suas características, a sua visão, missão, valores. E todo motorista que entra na empresa, todo funcionário que entra na empresa tem que entender qual é a visão dessa empresa. Se está adequado ao que eu quero? Aqueles que não querem se enquadrar às novas tecnologias vão ter que procurar empresas que não têm tecnologia nenhuma. Aqueles que sabem que a tecnologia está surgindo e que ela é uma oportunidade de crescimento profissional, vai encarar aquilo ali como uma oportunidade e vai aprender e vai se engajar. E é assim que funciona. Então, hoje o mercado mudou. Sim. O mercado hoje mudou e vai continuar mudando. As tecnologias estão cada vez mudando mais. E o motorista tem que saber que hoje as empresas estão investindo em veículos autônomos. Eu não sei em quanto tempo isso vai chegar, mas daqui a pouco isso vai chegar. Exato. A gente não vai ter motorista para sempre. Em algum momento, o motorista vai ser desnecessário. E os motoristas precisam entender que aquele que mais entende de tecnologia, possivelmente ele vai ser utilizado no momento em que ele não for mais necessário atrás do volante. Mas ele pode ser necessário no monitoramento, no entendimento da tecnologia. É assim que funcionam as coisas. Sim. E isso, Flávio, remete muito ao momento de evolução que a gente está, né? Quando a gente fazia aqui esse podcast há 2, 3 anos atrás, a gente falava sobre as empresas ainda estarem colocando, pesquisando sobre videotelemetria ou telemetria. Hoje em dia, a maioria já está usando, já entende que tecnologia é essencial, e aí um motorista desse que não quer se adequar à tecnologia, ele vai buscar uma empresa que não tem tecnologia, mas ela só tem 2 caminhos. Ou ela quebra, ou se adequa. Exato. Porque se ela não adquirir a tecnologia, ela vai ficar para trás, né? A gente já sabe que tem grandes embarcadores aí que precisam de tecnologias, exigem tecnologias como essa, e ao mesmo tempo ele pode estar sofrendo com custos excessivos ali de abastecimento, manutenção, que ele nem sabe de onde que está vindo esse custo, né? Ou ele vai se adequar. Concorrendo com empresas que tá tudo enxuto. Exato. Então, aí o motorista ele vai buscar o quê? Ele vai buscar
empresas que estão nesse cenário, mas só que essa empresa só tem dois caminhos, né? Exatamente. Então a empresa ou ela vai aderir à tecnologia ou ela quebra. Em algum momento ele sai do setor, ou ele sai ou- do ramo, ou ele se enquadra. Exato, porque essa é a tendência. Você concorda, Rafael? Queria ouvir também seu ponto de vista sobre isso. Concordo totalmente, Marlon. Inclusive sobre aquilo que você falou, que a tecnologia e o sistema como o da Infinity, por exemplo, gera oportunidades. De fato, posso dar o exemplo aqui da DBK, onde nós temos um programa que é para formar novos motoristas, nós chamamos de escola de motoristas. Então a gente quer formar, a gente quer dar oportunidade para o nosso pessoal, então a gente pega um ajudante, a gente subsidia uma parte ali da habilitação dele, mas além da habilitação, a gente promove toda a formação nos nossos processos internos, nos processos de segurança, nas nossas ferramentas, e aí a gente tem um profissional pronto no final do programa, né? E para que esse programa aconteça, a gente também tem os motoristas referências. Então a gente escolhe, né, os melhores motoristas do nosso time para serem também multiplicadores, aquilo que você falou. Ele passa a não ser só mais um motorista, mas ele também é um professor. Ele desenvolve novos motoristas, isso ele acaba tendo um destaque na carreira, ele cresce dentro da empresa, o que é muito legal. Então, de fato, quem enxerga aí a tecnologia, como o Flávio falou, como uma aliada e vai acompanhando as novidades se desenvolvendo, esse tem cada vez mais espaço no mercado e cresce, né? Agora, aqueles que não querem, de fato, ficam para trás, porque hoje a maioria das empresas, né, tem ali no processo de logística várias tecnologias embarcadas, desde a parte da roteirização, do monitoramento, do sistema de telemetria, do registro das entregas através do aplicativo. Então, hoje o motorista ele não só dirige o caminhão, mas ele tem que ter todas essas habilidades e conhecimento na parte de tecnologia também. Perfeito, perfeito. Rafael, vamos entrar aqui no nosso novo bloco, né, que a gente tem tratado aqui nessa nova temporada, que são as perguntas dos internautas. Então a gente vai colocar aí na tela um videozinho sobre uma pergunta que a gente quer fazer para você, tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, sou gerente de contas aqui na Inflit, né? E eu vim falar para vocês aqui do nosso podcast, né? Nós temos o podcast Gestor de Frotas, o maior podcast de gestão de frotas do Brasil, e estamos lançando a nossa 4ª temporada, né? E para essa 4ª temporada nós convidamos alguns seguidores nossos, né, para poder estar mandando algumas perguntas para que a gente possa, né, estar respondendo aí, né, ao vivo aí no nosso podcast. E hoje eu estou aqui com o William, né, e ele vai mandar uma pergunta aqui para a gente. Vamos lá, William. Ô Marcos, boa tarde. Eu queria saber como que eu posso convencer a minha diretoria a investir em mais tecnologia para a nossa frota. Boa, excelente pergunta, né? Vamos ver. Ótima pergunta. Bom, para convencer a diretoria a investir em uma tecnologia como a da Inflit, por exemplo, o foco é mostrar que não se trata apenas de um custo, mas de um investimento estratégico e com retorno, claro. Então, olhando para os dados de mercado, para casos de sucesso que mostram como que a telemetria contribui para reduzir acidentes, diminuir o uso indevido da frota e otimizar os processos. A ideia é apontar o impacto direto em custos como manutenção, combustível, multas e até afastamento por acidentes, evitar que o acidente aconteça de fato. Também destacamos o valor da visibilidade em tempo real e da tomada de decisão baseada em dados, como a gente disse aqui durante o podcast, mostrando que a ferramenta ajuda não só a controlar, mas a melhorar a operação como um todo. A diretoria entendeu que a tecnologia, como da Inflit, por exemplo, é uma aliada para proteger o patrimônio da empresa, aumentar a eficiência e garantir mais segurança para todos. Verdade. Enquanto eu não conseguir mostrar isso para a diretoria, eu acho que a diretoria vai encarar só como um custo. Exato. Há de se ter um trabalho antes de se oferecer isso para qualquer diretor de empresa, qualquer dono, que realmente aquilo ali não é só um custo, não é mais um custo. Há todo um benefício por conta da implantação de um projeto de tecnologias, de novas tecnologias.
E aí cabe ao gestor de frotas mostrar quais são esses benefícios, né? Uhum. Redução do consumo de combustível, redução dos casos de acidente, redução do número de multas, preservação da frota, aumento de vida útil do patrimônio. Então, assim, uma série de benefícios que ele pode começar a mostrar, né? E convencer, Uhum. na verdade, os diretores a respeito das novas tecnologias e como elas são importantes. Os casos de Exato. sucesso também ajudam muito, né? São muitos casos de sucesso que mostram aí empresas que têm tido sucesso. A DBK é uma das empresas que está mostrando isso. Uhum. A gente pode mostrar com outros casos de sucesso, como o último que a gente falou aqui. E, assim, tantos episódios que a gente tem aqui mostrando casos de sucesso, gestores falando. Então, você, gestor de frotas, você que quer convencer o seu diretor a respeito da implantação de novas tecnologias, mostra para ele alguns casos de sucesso aqui da Infleet. E aqui mesmo no nosso podcast, você vai ver alguns casos de sucesso sendo comentados pelos próprios gestores. Uhum. Não é só a Infleet falando, os próprios gestores estão vivenciando isso todos os dias e assim você pode mostrar lá para o seu diretor que ele precisa de tecnologia. Exato. Se você não tem nada, né? Eu já te digo aqui, ó. Vem com ele com 3 pilares: segurança, economia, eficiência. Perfeito. Você vai pegar aqui, ó, segurança, você vai cascatear aí tanta coisa que se não tem visibilidade pode acontecer, acidente, pode vir a questão de multas, né? Várias outras questões aí de avarias no veículo, né? Questão da marca, evidência para questões jurídicas ali, se tiver um acidente, né? Exatamente. Aí você pega a economia, você tem também o custo de multas, porque multas pode tanto levar, porque é um erro, né? É Sim. uma infração de trânsito, pode levar a acidente e pode levar também o custo a mais ali. Da operação. Então você tem multas, você tem abastecimento, combustível não, manutenção. Você tem várias coisas, né? Eficiência, fazer mais com menos, né? Em menos tempo, enfim. Você pegando esses 3 pilares aí e dizendo, ó, a gente não tem visibilidade de nada disso, com certeza ele vai conseguir ter mais assertividade com a diretoria, né? Verdade. Rafael, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Queria agradecer demais sua presença aqui. Eu acho que foi esclarecedora, né, para contar um pouquinho desse case de sucesso exponencial, digamos assim, né? É um negócio realmente incrível de a gente ter mais de 80% de redução em excesso de velocidade, uso de celular e ainda tem diversos outros indicadores também que eles conseguiram reduzir. E aí, Rafael, eu queria que você só deixasse um recado final aí para a galera que está escutando a gente. Bom, Marley e Flávio, mais uma vez eu agradeço pelo espaço para compartilhar nossa experiência. Eu acredito muito no poder da tecnologia como aliada na transformação da gestão de frotas. E fico à disposição para trocar mais ideias e aprendizados com quem está passando por esse processo ou pensando em começar. Perfeito. Muito obrigado pela presença, Rafael. Muito obrigado, Flávio. Vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhe esse conteúdo com alguém que você pode achar que é relevante. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.